Já parou para pensar que a bateria do seu celular carregando e um portão velho enferrujando são, no fundo, a mesma história? A mesma história contada de jeitos bem diferentes, né? Exato. De um lado, um fluxo de energia que a gente controla, que a gente quer. Do outro, um fluxo que acontece sozinho, destrutivo. Uhum. E pode não parecer, mas esses dois processos são irmãos. São os dois lados da eletroquímica. É isso aí. E a nossa missão hoje é mergulhar nesses materiais para entender essa dualidade. Como reações químicas podem virar eletricidade. E o contrário, né? E como a eletricidade pode ser usada para forçar o universo químico a fazer o que a gente quer. É uma ótima forma de colocar. A eletroquímica é o estudo dessa dança, sabe? Entre energia química e energia elétrica. Uma dança. Gostei. E tudo, absolutamente tudo, se resume a esses dois movimentos que você descreveu. Um é o fluxo espontâneo, tipo uma cachoeira. Certo. A água quer descer e, se a gente for esperto, coloca uma roda d'água ali e gera energia. E o outro? O outro é o fluxo forçado. É pegar a água que chegou lá embaixo e, bombear de volta para cima. Não vai acontecer sozinho, você precisa gastar energia para isso. Ok, vamos ter que desempacotar isso. Se tudo é um fluxo, o que exatamente está fluindo? A gente ouve muito falar em reações redox. Esse é o motor da cachoeira? Esse é exatamente o motor. E o nome assusta mais do que o conceito, viu? Ah, ainda bem. Uma reação redox no seu coração é simplesmente a transferência de elétrons. Um átomo passa um elétron para outro. É um jogo de passa ou repassa no nível atômico. Ok, um jogo. Para entender a regra do jogo, a gente só precisa de dois termos. O primeiro é oxidação. É o ato de perder elétrons. Certo. Um dos jogadores perdeu o elétron. Mas espera um pouco, a gente aprende que a substância que oxida é o tal do agente redutor? Minha cabeça já dá um nó aqui. Ah, sim. Parece o contrário do que deveria ser. É o primeiro ponto que confunde todo mundo. É super normal. Pense assim, se eu te dou um presente, eu sou o doador, certo? Certo. A substância que perde o elétron, que oxida, é quem causa a redução da outra. Ela doa o elétron. Então ela é o agente que provoca a redução. Por isso, agente redutor. Ah, entendi. O nome não é sobre o que acontece com ela, mas sobre o que ela faz na outra. Exatamente. Então, o oposto. A substância que ganha o elétron... Ela se reduz. E como ela pegou o elétron de alguém, forçando essa outra substância a oxidar, ela é o agente oxidante. Sacou. Os materiais que analisamos trazem um exemplo claro. Fe3+ mais V2+, virando Fe2+ mais V3+. O vanádio, o V2+, perde um elétron. Ele oxidou. Então ele é o agente redutor. Perfeito. E o ferro, Fe3+, captura esse elétron. Ele se reduziu, agindo como agente oxidante. É uma dança perfeitamente sincronizada. Não tem como alguém perder um elétron se não tiver ninguém para pegar. Exato. Oxidação e redução são um casal inseparável. Onde uma acontece, a outra está lá, obrigatoriamente. Ok, então os elétrons estão se movendo. Mas como a gente captura essa dança e transforma em algo útil, como a energia que liga meu celular? Aí a gente volta para a cachoeira. O fluxo espontâneo. Exatamente. Estamos falando das células galvânicas, que a gente conhece como pilhas ou baterias. A ideia é genial. Em vez de deixar os elétrons passarem direto de uma substância para outra, A gente faz eles darem uma volta. isso, a gente força eles a fazerem um caminho mais longo, por um fio. E nesse caminho, eles podem fazer um trabalho útil, tipo acender uma lâmpada. Quer dizer que a gente separa fisicamente o agente redutor do agente oxidante. Isso. Imagine que temos uma barra de cobre num recipiente e em outro uma barra de prata. O cobre tem mais vontade de perder elétrons, sabe? Uhum. Então, no lado do cobre, que a gente chama de ânodo, ocorre a oxidação. É o polo negativo, a fonte de elétrons. Esses elétrons saem do cobre, viajam pelo fio. E chegam na barra de prata, o cátodo. E lá, os íons de prata que estão na solução estão loucos por elétrons. Estão esperando por eles. Eles pegam esses elétrons e viram prata metálica, sólida, que gruda na barra. E esse é o polo positivo, onde acontece a redução. Perfeito. Só que aí surge um problema.
O lado do ânodo começa a ficar com excesso de carga positiva. Ah, por causa dos íons de cobre que se formaram. E o lado do cátodo, com falta de carga positiva, porque os íons de prata sumiram, esse desequilíbrio ia travar tudo. É aí que entra a ponte salina. Ah, a famosa ponte salina. Eu nunca entendi direito para que ela serve. Pense nela como um controlador de tráfego de íons. É um tubo com um sal que conecta os dois lados. Certo. Ela permite que íons negativos viajem para o lado do ânodo para neutralizar o excesso de carga positiva e íons positivos viajem para o lado do cátodo. Ela fecha o circuito internamente, sabe? Entendi. Ela impede um engarrafamento de cargas. Exatamente. Garante que o fluxo de elétrons no fio não pare. Faz todo sentido. Isso me leva a uma dúvida. Por que a pilha do controle remoto eu uso e jogo fora, mas a bateria do meu celular eu consigo recarregar? Essa é a pergunta-chave. Você está falando da diferença entre células primárias e secundárias. Primárias e secundárias. As células primárias, tipo as pilhas alcalinas, são a cachoeira de mão única. A reação química é meio que irreversível. Quando os reagentes acabam, acabou. Fim de papo. A água no topo da cachoeira seca. Isso. Já as células secundárias, as recarregáveis, como as de íon lítio, são mais espertas. A reação delas é reversível. Certo. Quando a bateria descarrega, a cachoeira flui normalmente. Mas quando você a pluga na tomada... A gente está usando a bomba d'água para forçar a água de volta para cima. Exatamente. Você está usando a energia elétrica da tomada para forçar a reação química a acontecer no sentido contrário, regenerando os reagentes. E isso nos conecta com o segundo fluxo. O fluxo forçado. Mas antes, como saber qual combinação de materiais vai dar a melhor cachoeira, a maior voltagem? É como os cientistas sabem que juntar lítio com cobalto vai ser potente. Eles testam tudo aleatoriamente? Seria um trabalho infinito. A solução foi mais elegante. O problema é que você só mede a diferença de vontade entre dois materiais, nunca de um isolado. Ah, entendi. Então, a comunidade científica criou um ponto de referência, um padrão. O eletrodo padrão de hidrogênio, o EPH. E o que ele faz? Eles disseram por decreto: este aqui vale exatamente 0 volts. Entendi. Ele funciona como o nível do mar para a eletroquímica. A partir dele, a gente mede a altitude, o potencial de todos os outros. É a analogia perfeita. Com esse nível do mar, foi possível construir uma tabela gigante, uma hierarquia da reatividade química. Uma espécie de ranking. Exato. Lá no topo, com um potencial muito positivo, você tem caras como o flúor, agentes oxidantes desesperados por elétrons. Lá embaixo, com um potencial bem negativo, você tem o lítio, um agente redutor super generoso. Que quer muito doar seus elétrons. Isso. Junte um do topo com um da base e você tem uma pilha com uma voltagem altíssima. E essa tabela é a receita de bolo para construir baterias. Mas você disse que recarregar a bateria nos leva ao segundo fluxo, o fluxo forçado. Sim, o processo de eletrólise. Aqui, a gente inverte o jogo. Não estamos mais aproveitando uma reação espontânea para gerar energia. E estamos gastando energia. Estamos gastando energia elétrica para forçar uma reação que não quer acontecer. É a bomba d'água em ação. E a montagem da célula de eletrólise é diferente? A estrutura é parecida, mas a polaridade se inverte. E isso é crucial. Na eletrólise, o ânodo, onde a oxidação ainda acontece, agora é conectado ao polo positivo da fonte. Positivo. Positivo. E o cátodo, onde a redução ainda acontece, é ligado ao polo negativo. Isso confunde um pouco. Mas tem uma regra de ouro para não se confundir. Não importa o tipo de célula, a oxidação sempre ocorre no ânodo e a redução sempre ocorre no cátodo. Ah, bom. O que muda é apenas o sinal elétrico desses polos, dependendo se é pilha ou eletrólise. Ok, então estamos forçando reações. Para que isso serve no mundo real? Imagino que as aplicações industriais sejam gigantescas. São a base de muita coisa que a gente considera trivial. A primeira é a eletrodeposição, ou galvanoplastia. Dar banho de ouro num anel, por exemplo? Exatamente isso. Ou cromar uma peça de carro. Você mergulha o objeto numa solução com íons do metal que você quer usar para revestir.
E a eletricidade faz o resto. Ela força esses íons a se reduzirem e depositarem uma camada fininha e uniforme sobre o objeto. E dá pra saber exatamente quanta prata vai grudar numa colher, por exemplo? Ou é meio no olho? Dá para saber com uma precisão absurda. E essa é a beleza das leis de Faraday. Michael Faraday descobriu uma relação matemática direta entre a quantidade de corrente elétrica e o tempo. E a massa que vai ser depositada? Exatamente. É uma receita que conecta o mundo da eletricidade com o dos átomos. Incrível. Qual outra grande aplicação? A produção de químicos essenciais. O processo cloro-soda faz a eletrólise de água salgada, a salmoura. E o que ele produz? 3 dos produtos mais importantes da indústria. O gás cloro, para tratar água, a soda cáustica, para limpeza, e o gás hidrogênio. Uau! E a terceira, talvez a mais impactante, é a produção de metais ativos. Metais ativos? Metais como o sódio, magnésio e o rei de todos, o alumínio. Eles são tão reativos que não existem puros na natureza. Então como a gente consegue eles? O único jeito é por eletrólise. Pense nisso. Cada latinha de refrigerante, cada peça de avião é, na verdade, energia elétrica solidificada. Energia elétrica solidificada. Forte isso. A quantidade de eletricidade é tão brutal que no século XIX o alumínio era mais valioso que o ouro. Uau! Isso muda completamente a forma como eu olho para uma lata de alumínio. Falamos do fluxo que a gente quer, as pilhas, e do fluxo que a gente força. Mas e o portão enferrujando? Onde ele se encaixa? Ele é a nossa célula galvânica fantasma. A corrosão é basicamente uma pilha acontecendo onde não deveria. Uma pilha descontrolada e destrutiva. Exato. O metal não está protegido e, na presença de umidade e oxigênio, minicélulas eletroquímicas se formam na superfície. Como assim? O portão vira uma pilha gigante. Exatamente. Uma parte da superfície do ferro vira o ânodo e começa a oxidar, liberando elétrons. Certo. Esses elétrons viajam pelo próprio metal até outra região, que vira o cátodo. Lá, eles reagem com o oxigênio do ar e a água. E isso forma a ferrugem que a gente vê. Isso. É uma cachoeira espontânea que, em vez de gerar energia útil, destrói a estrutura. É a natureza tentando levar o metal de volta ao seu estado de minério. Perfeito. É um estado de menor energia. E a gente usa a própria eletroquímica para lutar contra isso. Certo, é como usar o veneno como antídoto. Combatemos fogo com fogo. A estratégia é dar à corrosão algo que ela goste mais do que o ferro. Como? Um método é a galvanização. A gente reveste o aço com uma camada de zinco. O zinco tem mais vontade de oxidar que o ferro. Ah, então se um arranhão expõe os dois metais... O zinco se sacrifica. Ele oxida no lugar do ferro, protegendo a estrutura. E em coisas grandes como um navio ou um oleoduto, não dá para galvanizar tudo. O que se faz? Aí usamos os ânodos de sacrifício. Literalmente, aparafusamos blocos de um metal ainda mais reativo, como o magnésio, no casco do navio. E a corrosão ataca esse bloco? A corrosão, que é preguiçosa, sempre escolhe o caminho mais fácil. Ela ataca o magnésio, que se desfaz com o tempo, se sacrifica. Mas enquanto ele estiver lá, o casco de aço do navio fica intacto. Então, no fim das contas, a gente tem um fluxo que nos dá energia portátil e um fluxo forçado que constrói nosso mundo material? Exato. De um lado, dominamos o fluxo espontâneo para criar essas pequenas usinas de energia de bolso, as baterias. Do outro, aprendemos a forçar o fluxo não espontâneo para criar materiais e proteger nossas estruturas. E com precisão. E com muita precisão. Mencionamos as leis de Faraday. E existe também a equação de Nernst, que nos permite calcular o potencial de uma bateria no mundo real, considerando temperatura, concentração. É o que explica por que a bateria do carro pode falhar num dia muito frio, por exemplo. É exatamente isso. É o controle fino sobre esses dois fluxos que define muita da nossa tecnologia. É o domínio dessa dança dos elétrons. Sem dúvida. Saber quando deixá-los fluir e quando forçá-los a voltar é uma das habilidades mais poderosas da ciência moderna. Isso nos deixa com uma reflexão. Vimos com a eletroquímica sobre armazenar energia e manipular materiais. Agora, com a transição para fontes renováveis como a solar e a eólica, que não são constantes,
Como esses princípios de forçar e aproveitar os fluxos de elétrons poderiam redesenhar nossas redes elétricas? Será que um dia cidades inteiras poderiam ser estabilizadas por gigantescas células eletroquímicas reversíveis, funcionando como enormes baterias, armazenando o excesso de sol do dia para iluminar a noite?